Eu sou Leonardo Cavalcante, repórter do Crypto Times. Eu estou aqui com o Vinícius Feroldi, de 21 anos, fundou a M3 Group, empresa aí que ajuda, auxilia projetos em criptomoedas a conquistar liquidez e a se lançar, né, lançar seus tokens no mercado, entre outros serviços. E a gente vai falar aqui um pouco sobre ICO, o IPO do mundo cripto, como que o investidor consegue usufruir e procurar de maneira segura esses novos projetos. Tudo bem, Vinícius? Obrigado por me receber. Obrigado a você por abrir essa oportunidade de falar mais uma vez com a Money Times. Assim, para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouco do que eu tenho visto aí no meu dia a dia com criptoativo. A honra é nossa. Eu queria perguntar primeiro, Vinícius, sobre um pouco como funciona essa dinâmica, qual seria o mínimo de investimento que eu conseguiria colocar em um ICO, eu como investidor a varejo, né? Quero participar de um ICO, achei um projeto bacana, quanto que eu conseguiria colocar e por onde, né? Quais são os melhores lugares para participar desse tipo de movimento do mercado? Isso vai depender muito da plataforma e também do preço que o projeto vai presetar, né, que a gente fala. Então, parte muito de alguns projetos eles escolherem os investimentos mínimos que você pode fazer, mas em geral são quantias muito pequenas, porque se você pegar a grande maioria das moedas que estão sendo lançadas, elas vêm com um supply, né? Supply é a quantidade de tokens emitidos muito altas. Então, acaba que o preço do ativo no início ele ainda é muito baixo, né? Você não vai ver ativos, por exemplo, a Yearn Finance, que ano passado chegou a valer US$ 77 mil um token, você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo constantemente. Então, eu diria que as melhores plataformas hoje em dia são as que você pode mais confiar e que tem um histórico de lançamentos decentes. E Binance Launchpad com certeza sempre vai ser a número um da lista, porque a Binance é a melhor corretora do mundo e ela tem um processo de diligência muito pesado para todos os tokens que vão ser lançados lá dentro. É, um pouco da minha experiência com relação a ICOs em corretoras são que no passado elas não tiveram uma diligência muito pesada por conta que a gente estava passando por um ciclo de mercado muito bom, então elas estavam querendo conseguir o máximo de dinheiro com isso. Mas a partir do momento que começou um bear market, começou problemas com corretoras, eles começaram a passar por diligências mais pesadas e começaram a analisar, por exemplo, o track record do time, né? Ou seja, qual é o passado daquele time envolvido naquele projeto, qual é a solução que eles estão entregando, se tem algum venture capital, algum fundo que está apoiando aquela iniciativa. É, e aí acaba que isso se torna um pouco mais comum e mais seguro, mais para o lado centralizado, né? Você optar por corretoras como Binance para poder pegar alguns ICOs. Com relação ao mundo mais descentralizado, né? A gente está falando aí, por exemplo, de plataformas descentralizadas, que a gente chama de corretoras descentralizadas ou launchpads descentralizadas. Tem algumas que passam muita confiança, principalmente daquelas que já se testaram no mercado. As que eu mais tenho olhado e utilizado, querendo ou não, é a DAOmaker, que é uma instituição extremamente gigantesca, e eles hoje possuem até a própria stablecoin que concorre com o USDT, né? Que é o DAI. E eles têm uma plataforma muito boa, processo de diligência muito legal, não é fácil entrar lá dentro, então é muito bom. Tem algumas plataformas como a Seedify, que é bem interessante. Tem a PokerStarter, que é incubada até pela própria Polkadot, que, como a gente sabe, é um dos melhores, é um das maiores blockchains que existem hoje no mercado. Então, eu diria que o primeiro passo é você entender como é a plataforma, se a plataforma ela é segura, se ela tem ICOs que já aconteceram lá dentro, e fazer uma pesquisa da média que esses ICOs, como eles performaram, né? Então, por exemplo, lançou 100 moedas. Em média, cada moeda faz 10 vezes o seu preço inicial. Então, você começa a ponderar quais são os locais mais legais para poder pegar um ICO. Não, perfeito. E agora, em relação aos cuidados que o investidor tem que tomar, tomando, por enquanto, tomando pelo princípio que é um projeto realmente que não é um golpe, não é uma fraude, não é um projeto real, mesmo assim existem riscos, né? É um investimento.
queria perguntar o que olhar, como fazer essa diligência em relação à efetividade, né, do projeto, a utilidade dele. Então, assim, muita gente olha, os caçadores de gema, né, olham para o supply, né, acreditam que o fornecimento implica muito na demanda pelo token. Outros olham já pela equipe, o setor, enfim, GameFi, ou se vai ser uma moeda de DeFi. O que você acha que é o mais importante? Algumas coisas que você acha mais importante para se olhar no projeto. Então, algumas coisas que chamam a minha atenção quando eu vou fazer análise de um ativo são, primeiramente, a narrativa que eles estão contando. Então, qual é a história que se passa por trás daquele ativo? Se a gente pegar, por exemplo, a Cardano. Quando a Cardano foi lançada, eles vieram com a narrativa, uma história que eles iam matar a Ethereum. Ou seja, eles iam ser um novo protocolo, o protocolo que era mais legal, o protocolo que era mais rápido, mais barato, e acabar com toda a Ethereum, que em si já era fundada, que já era boa, já era interessante. O ex-fundador deles, ou o fundador da Cardano, é um dos ex-fundadores da Ethereum. Então, isso traz um peso muito grande, isso traz uma história muito legal. E se você passar por todo o lado psicológico que envolve a valorização de um token, né, que é a vontade das pessoas ganharem dinheiro, que é a vontade das pessoas transmitirem aquela narrativa, transmitirem tudo que está acontecendo ali dentro, isso, isso é um dos fatores que realmente atinge, assim, em primeira instância, sabe? Então, a narrativa é muito importante, o time, sem dúvida, porque você precisa entender se aquele time é capaz de entregar o que eles estão prometendo, se aquele time teve alguns problemas legais, eu diria, no passado, e se eles estão entregando o que eles estão prometendo. Não é só se eles são capazes de entregar o que eles prometeram, mas também se eles estão cumprindo as metas. Fora isso, marketing sempre vai ser extremamente importante. Então você tem que de alguma forma mensurar aquele ativo, aquele projeto, ele é capaz de trazer usuários, se ele é capaz de trazer pessoas que vão utilizar daquele produto e consumir a solução que eles estão criando. E não menos importante é a tecnologia em si, né? Então, se aquilo ali realmente tem alguma usabilidade, alguma força, algum poder de mudar o cenário que a gente está passando por agora. Então, seguindo no mesmo caso da Ethereum ou do Cardano, acho Cardano muito interessante porque ela é de um ex-fundador da Ethereum. É, Infelizmente, ele ainda não conseguiu entregar tudo o que ele prometeu, mas no ano passado parecia que ele ia ser capaz disso, e por isso que teve uma alta nos preços muito alta, muito forte, o que a gente chama de buy pressure, né? Uma buy pressure muito forte. Então, eu sempre uso ela como exemplo. Então, ela, em teoria, tinha tecnologia, porque eles lançaram a blockchain. Em teoria, tinha um time muito bem fundado, tinha uma narrativa muito boa, e um marketing muito bem feito, né? Com aquele que eles falavam, o matador de Ethereum, Ethereum Killer e tal. Então, geralmente são esses fatores que eu analiso. Perfeito. Agora eu tenho a forma como analisar, por onde fazer, e eu preciso saber como, né? Então, no sentido de qual seria a relação de travamento aí dos meus criptoativos para receber em troca esse ICO, quais são as formas que existem de receber esse ICO, né? E qual seria algo para se atentar em relação a isso. Então, às vezes eu coloco uma uma shitcoin para receber de volta o ICO, ou tenho increment loss, né? A shitcoin ela cai para caramba. Eu tenho meu ICO, mas o investimento não, né? Eu só por ter comprado aquela para participar do ICO não valeu a pena. Então, assim, quais são os riscos para se tentar e como eu na prática faço esse tipo de movimento? Primeiro, você tem que entender em quanto tempo você vai receber seus tokens, né? O que a gente chama de vesting ou cliff. O que seria o cliff? Por exemplo, foi determinado que você vai receber seus tokens ao longo de 6 meses. E você tem um cliff de um mês, quer dizer que no primeiro mês você não vai receber nada. E a partir do segundo mês, pelos próximos 6 meses, você vai começar a receber seus tokens. Então, se tem um cliff e se tem um vesting, que é o tempo o qual você vai ficar recebendo seus tokens, isso é extremamente importante. Então, quando você está investindo, vamos dizer que tem um vesting de 2 anos,
será que daqui a 2 anos esse projeto ele vai estar acima do preço de lançamento e você vai estar conseguindo tirar uma lucratividade perante aquilo ali? Será que esse investimento vale a pena segurar por 2 anos e o retorno que eu vou ter nos próximos 2 anos vai ser superior a outros investimentos comuns que eu posso fazer no mercado? Então, esse é um fator importante de se analisar. Outro fator importante de se analisar é a quantidade de pessoas que estão entrando naquele round. Então, a quantidade de pessoas que também compraram ICO e o quanto isso pode ser revertido negativamente. Então, quantos deles vão vender e também quantas pessoas entraram em rounds anteriores ao seu. Então, a quantidade de pessoa que vem antes de você que tem poder de venda muito forte e isso pode afetar diretamente no preço do token assim que ele for lançado e assim que você começar a receber. É, algo interessante também é analisar, e geralmente isso está expresso no white paper do projeto, que é a liquidez que eles vão estar injetando dentro da pool, né? Então, essa liquidez, ela, a quantidade de vendas, ela tem que bater com essa liquidez, porque se ela supera a liquidez, quer dizer que não tem mais de onde tirar dinheiro daquele protocolo e acaba que ele acaba morrendo e você não pode fazer nada. É, fora todos os outros critérios que a gente já conversou aqui antes, porque eles são importantes também para você poder mensurar se vai valer a pena entrar naquele ICO ou não, né? Legal. Agora, para a parte que acontece bastante no mercado. O projeto não é realmente sólido, é um golpe. O smart contract é totalmente voltado para, né, puxar o tapete do investidor. Então, existem aqueles contratos inteligentes que o cara aperta um botão lá, está controlando, trava toda a opção de venda dos investidores e suga a liquidez. Ah, e eu perdi meu dinheiro. Como que eu consigo evitar esse tipo de situação? Existe algum site que analisa contrato inteligente ou algum tipo de due diligência que eu posso fazer para me proteger disso? Sim. É muito interessante que você veja se esses protocolos eles possuem auditorias confiáveis. Hoje, as auditorias, tirando diligência de fundo, essas coisas, as auditorias mais confiáveis do mercado é a Certec e a Hacking. As duas são muito boas. Isso não quer dizer que não vai acontecer um rug. Isso quer dizer que a probabilidade de que isso aconteça é muito menor, né? Então, a Hacking e a Certec são muito boas. Outras coisas que você deve analisar também é se o time ele é autêntico, ele é verídico, são pessoas reais que estão por trás daquele time, se são pessoas que realmente estão comprometidas com o negócio, qual é o passado delas, será que aquilo ali realmente, o que eles estão prometendo é uma coisa entregável? Não é? Como é que faz, como é que a gente consegue mensurar isso? E tem uma plataforma que eu particularmente, quando eu tradeava, porque hoje em dia eu não trado muito, não faz parte mais da minha rotina. Hoje eu sou investidor mais de longo prazo, e tenho reservado boa parte do capital também para fazer alguns investimentos anjos, que também são de mais longo prazo. Mas quando eu tinha uma rotina de trade, eu tenho um amigo meu que ele tem uma plataforma chamada Retify, Ratify, muito boa. Eles usam algoritmos para fazer uma auditoria express, né? Uma auditoria super rápida do contrato e dizer qual a probabilidade daquele contrato ser um rug. Então você é fácil, muito fácil. Você recebe o contrato, coloca lá no site, ele faz a auditoria express instantânea para você e você tem a probabilidade de dar um problema naquele contrato. Então era uma medida em termos de código que eu gostava de utilizar por eu não ter tanto conhecimento técnico para olhar linha por linha do contrato, e entender os potenciais riscos, né? Fora isso, algo legal também é se tem investidores por fora entrando nisso, sabe? Então, hoje em dia eu gosto de entrar em projetos que já têm fundos investindo. E a quantidade de fundos de venture capital e fundos, assim, hedge funds mesmo, que estão começando a investir em cripto, está crescendo muito, muito de verdade. Eu tive a oportunidade de ir para Londres atender um dos maiores eventos do mundo de cripto, assim, e HSBC Ventures, Citibank, JP Morgan, todo mundo estava lá analisando os projetos, o que me passou muita confiança, certo? A longo prazo, assim. Então, sempre ver se um fundo desse está lá dentro, porque a diligência do fundo sempre, sempre vai ser melhor que a nossa própria diligência. Ele tem um time especializado para dar uma olhada naquilo ali. Então, se possui investidores por fora,
passa uma maior confiabilidade e é esse tipo de projeto que eu estou procurando por agora. Perfeito. Agora, eu vi toda a entrevista, eu vi o Vinícius falando, eu estou pronto para fazer um SEO, para participar de um SEO, aliás. O que eu queria saber é, o momento é bom para participar do SEO? Porque, assim, eu vejo o cenário macro, etc., com essa análise de cenário de inverno cripto, né? Muitas vezes pode atrapalhar. Eu queria pegar agora por um exemplo. Eu não tenho certeza absoluta se o Aptos foi por meio de um ICO, mas é uma coisa assim, quem participou, putz, e tinha Venture Capital, projeto bom, ex-meta, equipe firme, mas existiram todo um cenário, né, por trás. Então, assim, o momento é de fazer isso. O quanto que eu posso tirar de retorno atualmente fazendo o ICO? Olha, se você pegar em média os ICOs que aconteceram na Binance, todos eles performaram muito bem. Assim, eu não consigo me lembrar de nenhum que fez menos de 240% do investimento. Foi legal você citar a Aptos, porque a Aptos, a Binance liderou a rodada delas, né? Primeiro a Binance entrou nas rodadas iniciais, depois a Binance liderou uma rodada sozinha, ela comprou o spot inteiro da Aptos. E a Binance, ela querendo ou não, ela tem um poder de movimentar o mercado, né? Ela tem um poder de dizer se algo vai dar certo ou não, independente se o mercado tá ruim ou se o mercado tá bom. Então, vai depender muito daquilo que eu falei, né? De se tem fundos lá dentro, quem são esses fundos, o que que eles estão fazendo, o que que eles estão planejando. Em geral, você está certo, não é um momento para entrar em ICOs. Eu diria que é um momento mais para você comprar coisas mais sólidas, como Bitcoin, como Ethereum. Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma exposição a eles, porque a longo prazo eles também podem performar legal. Então, eu conheço várias pessoas que entraram na Aptos. Maioria das pessoas que entraram nas rodadas finais se deram mal, estão se dando mal por enquanto, por conta do período de vesting que eles tiveram. Mas a gente não sabe como vai estar daqui a um ano, daqui a 6 meses, um ano e meio, quando eles receberem os tokens dele. Pode estar muito melhor, o investimento pode ter valido muito a pena, e a Aptos é uma coisa que vai se provar ao longo de 2 anos, né? O que que a Aptos trouxe, para reforçar o que a gente falou aqui hoje? A Aptos trouxe uma narrativa muito boa, a Solana não funciona, a gente é muito melhor do que a Solana. A Aptos trouxe investidores muito grandes, então, por Binance, Coinbase, todo mundo querendo participar das rodadas da Aptos, todo mundo querendo fazer parte daquilo ali. Então, reforça a narrativa. Tinha uma narrativa muito boa, tinha um time muito bom, ex-meta, como você falou, marketing absurdo com a Binance liderando o marketing deles, mandando e-mail para todos os usuários dela, não sei o quê, e uma tech que aparentemente é muito boa e funciona. Com um ecossistema muito forte por trás, com vários projetos já construindo lá dentro. Então, isso passa uma credibilidade muito grande e faz ela se provar, pelo menos no curto período de espaço de tempo, né? Vamos ver como é que vai estar daqui a 2 anos, como eu falei. Então, eu particularmente prefiro esperar para o ano que vem, porque o nosso lado de investment banking aqui na empresa, a gente trabalha com muito levantamento de capital, com muitos fundos, e a maioria dos projetos que são interessantes, eles estão deixando para lançar no ano que vem, por conta de toda essa dificuldade que o crash da FTX, problema com a Luna que teve esse ano, guerra e tudo mais, acaba que atrapalha realmente o cenário e eles estão jogando para o ano que vem. O que que eu faria? Eu ia me consolidar em termos dos meus investimentos mais básicos, então continuaria ali investindo no Bitcoin, continuaria investindo no Ethereum, me estaria aberto para algumas outras altcoins, algumas small caps ali que parece para mim parece ser interessante, tipo a Airweave, tipo a Cash, são coisas que me chamam a atenção, mas cada um tem que fazer sua pesquisa. E guardaria um pouco, né, sempre um pouco de liquidez, um pouco de dólar, né, dólar para poder comprar sempre que tiver oportunidade e um pouco para eu poder me alocar em alguns ativos interessantes. Então, sempre vale a pena ter um capital para isso, principalmente se surgir um projeto muito legal tipo Aptos. Bacana, obrigado. E para finalizar, só uma pergunta aqui, não é bem uma pergunta, é mais um pedido de comentário em cima do que eu do que eu vou falar aqui. Mas é engraçado, por que que você acha que a Binance tem uma diligência tão grande, né? A corretora tem uma diligência tão grande de colocar projetos bons como a Aptos na plataforma?
para fazer os investidores participarem dos ICOs. E quando você vê, a BNB Chain lança a cada semana, putz, Vinícius Feroldi, Leonardo Coin, enfim, é tanto ICO que pegou uma fama, né, no mercado de que tem bastante ICO aí que acaba indo a zero. Então, assim, um pouco dessa diferença entre a SEX e a DEX, pelo menos na BNB, né? Existem plataformas na Ethereum que o pessoal usa bastante, mas na BNB. Então, primeiro é importante ressaltar que a Binance é sim uma empresa muito séria e eu respeito muito a Binance porque tudo que eles fizeram ao longo dos anos no mercado é, assim, é um estudo de caso de vida que eu acho que qualquer pessoa que quer se tornar um grande investidor, um grande empreendedor tem que estudar. Assim, é um modelo de crescimento a ser, de merecer aplausos de verdade. É, a Binance corretora é uma entidade completamente diferente da Binance Smart Chain, tá? Então, a Binance corretora, como empresa, ela não influencia diretamente, ela influencia sim, mas não influencia diretamente como empresa a Binance Smart Chain. Assim como o fundo deles, conhecido como Binance Labs, é uma entidade completamente separada da Binance corretora e da Binance Smart Chain. Então, assim, o CZ, que é o criador de tudo isso, ele tem o percentual deles lá, da Binance, de tudo isso, obviamente, mas são entidades diferentes como empresas. Isso é o ponto número um, muito importante ressaltar para poder construir esse seu comentário. A Binance como corretora, eles tiveram um grande problema com a Luna, porque antigamente eles não cobravam dos projetos que os projetos assumissem as responsabilidades legais. Então, quando a Luna teve o problema, a Binance foi extremamente processada pelos investidores, por pessoas que estavam dentro da Binance, sabe? Usuários normais como eu, como você, não e instituições até também, que confiaram porque a Binance listou. Então, eles passaram por muitos processos e eles começaram a fortificar a diligência deles. Então, agora todos os projetos que vão listar lá, por exemplo, eles precisam assumir todas as responsabilidades legais sobre os atos deles. É, e isso acaba que serve também para poder proteger a liquidez deles. E agora, mais que nunca, a gente sabe que liquidez e reservas é a coisa mais fundamental que a corretora tem que ter depois da FTX ter quebrado, por falta de liquidez, por imprudência, né? E só um ponto extra, a parte aqui que destaca o nível de força da Binance, que o CZ com um tweet acabou com a FTX. Então, é um nível de força muito grande. E acrescentando no comentário que você falou da Binance Smart Chain, ele traz aquela ideia descentralizada, sabe? Então, ele permite que qualquer pessoa construa lá dentro. Qualquer pessoa. E a Binance, ela tem um papel educacional fundamental, assim, no mundo de criptomoedas, porque ela sempre está postando artigos, o CZ sempre está comentando, tem a plataforma educacional deles, eles estão querendo sempre educar o investidor. Então, eu não diria que eles intuitivamente incentivem as pessoas a investir nesses rug pools, nessas moedas ruins, nessas coisas chatas e tal. Eles deixam claro que aquilo ali é descentralizado e que todo mundo está aberto a construir o que eles quiserem lá dentro. Tantas coisas e você vê que surgem coisas muito boas, coisas muito ruins, verdade, mas coisas muito boas lá dentro. E com parte do papel educacional deles é mostrar para o investidor que existem essas coisas ruins, eles não vão limitar elas que existem, eles querem ensinar para o investidor para que ele amadureça a ponto de que ele possa identificar aquilo ali. E é por isso que a gente está tendo essa conversa, para que eles possam identificar aquilo ali, sabe? É, então eu acho muito legal tudo que eles construíram. Eles construíram realmente um ecossistema e assim, para mim não acho nada ruim e não acho que eles estejam fazendo nada de errado, pelo menos com o que eu tenho hoje de informação. Perfeito. Muito obrigado, Vinícius, pela conversa, pelo papo. Obrigado aí por esse espaço aí para falar um pouco mais e, como eu falei desde o início, sempre é uma honra poder compartilhar um pouco do que eu aprendi e do que eu vejo no meu dia a dia com vocês.